Beleza, estamos aí de volta e vamos falar agora sobre trabalho e energia, tá bom? É, Energia, o que que é? O que produz trabalho, tá? E o que que é trabalho? Gente, trabalho é qualquer esforço ou qualquer resultante de uma força, de uma grandeza física agindo na transformação, na decomposição ou no deslocamento de outra grandeza, tá? Ficou meio aí vago, meio sombrio, mas é uma tarefa interessante para vocês aí depois pesquisarem aí o que necessariamente significa trabalho na física, tá? Nosso foco aqui vai ser o trabalho mecânico. O que é o trabalho mecânico? É eu pegar essa energia mecânica e transformá-la aí em trabalho. Eu vou utilizar as grandezas físicas que eu conheço na mecânica. Portanto, trabalho é representado assim na nossa querida e amada física. Trabalho, tá? Essa letra grega aqui, é igual a força vezes a distância vezes o cosseno de θ. Então vocês podem ver aí que eu estou envolvido duas grandezas fundamentais, força e espaço, tá? Deslocamento. Sendo assim, a unidade de trabalho é o joule. Já ouviram falar no joule? Vocês vão ver aí que o joule é a unidade de trabalho e unidade de energia também. Também podemos usar aí calorias, tá? Mas aí vamos usar o joule nessa parte mecânica que é representado pela letra J. Ok? E aqui eu estou trabalhando da seguinte maneira. Trabalho é igual a unidade de força vezes unidade de distância. Portanto, o meu trabalho, ou o joule, é igual a Newton vezes metro. Newton, unidade de força, metro, unidade de distância. Ok? Então, se alguém falar joule, joule pode ser aí um Newton vezes metro. Também é uma unidade de torque, que é outra grandeza que nós vamos conhecer aí na física, na mecânica. Beleza? Quando eu tenho um θ agudo, ou seja, esse ângulo está entre 0 e menor que 90 graus, eu tenho aí um trabalho positivo, tá? Trabalho positivo. Quando eu tenho um θ obtuso, ou seja, esse θ é maior que 90 graus e menor que 180 graus, eu tenho trabalho negativo. Beleza? A gente chama o trabalho positivo de trabalho motor. Trabalho motor. Por que motor? Porque ele nos favorece. Okay? O que é o motor de um carro? É aquilo que auxilia o carro a ter deslocamento. Então, ele está nos favorecendo. E a gente chama de trabalho negativo. Toda vez aí que vocês verem trabalho negativo, estamos falando de um trabalho resistente. Trabalho resistente. Ok? Por que um trabalho resistente? Porque está resistindo à força que eu estou aplicando no corpo. Tá bom? Eu tenho aí, vamos lá. Trabalho aí visualizado para vocês. Aquele nosso velho corpo, né, de ensaio na física. E o que é o trabalho, gente? Suponhamos que eu tenha aqui uma corda
sendo puxada por uma pessoa, tá? Uma corda aqui e tem uma pessoa aqui. Tem uma mão aqui bem mal feita, vai. Vamos falar aqui que tem um alicate, tá? É mais fácil desenhar um alicate do que uma mão. E aqui eu tenho um pequeno corpinho aqui. Então, essa resultante vai ser o meu trabalho. Vai sair dessa resultante aqui, tá bom? Dessa corda aqui, da tensão aplicada nessa corda para deslocar esse bloco. Então, digamos que esse bloco estava aqui no início e foi deslocado até aqui. Então, aqui é o meu D, tá bom? E aqui eu tenho a força atuante nesse trabalho, tá bom? Então, houve aí uma possível resistência do atrito gerado, porém, como esse ângulo, vou projetar aqui, que seria o eixo X, como esse ângulo é menor que 90, então o meu trabalho aqui está motor, está a meu favor, estou puxando esse corpo e conseguindo gerar aí o deslocamento dele, beleza? Tá, isso é o trabalho de uma força constante, então que fique bem claro. Existem outros tipos de trabalho, tá? Esse é o trabalho de uma força constante. Existem aí outros tipos de trabalho. Eu tenho também o trabalho, uma força variável, como trajetória curva. Tenho o trabalho de força centrípeta, trabalho de força peso, trabalho de força elástica, trabalho de força normal, tá? Nós iremos aí explanar bastante sobre eles e sobre a energia mecânica, que eu já pedi para vocês fazerem a pesquisa aí sobre, tá bom? Pessoal, vamos fazer um exemplo agora. Vamos lá. O vídeo vai ficar longo, mas vou fazer tudo de uma vez, ok? Exemplo. Eu tenho aí um bloco está sendo puxado, um bloco está apoiado em uma superfície horizontal e é puxado à direita pela aplicação de uma força F de intensidade F igual a 100 newtons, como ilustra a figura abaixo, tá bom? Além dessa força, o bloco está sob a ação de outras três forças: o peso, a normal e a força de atrito, que aqui a gente vai chamar de FA. Suponhamos que o peso seja 90 graus, força de atrito 90 newtons, força de atrito 20 newtons e seno de θ 0,60 com cosseno de θ 0,80. Para um deslocamento de 5 metros, vamos calcular o trabalho de cada força e o trabalho total. Eu não falei de trabalho total, mas vocês vão ver aqui a aplicação do trabalho total, beleza? Primeira coisa, vamos ver aí o trabalho dessa força. Ó, esse aqui é o nosso modelinho. Aqui eu tenho uma força atuante, que está puxando o bloco. Tenho a força de atrito, que é a contrária. Tenho a força normal, que é contrária à força peso, tá bom? E o meu deslocamento de 5,0 metros, tá bom? Então, como a gente vai fazer? Primeira coisa, aplicar a nossa querida fórmula. Nossa conhecida fórmula aqui para o trabalho da força atuante, da força que está puxando. F vezes D vezes cosseno de θ. Então, o trabalho da força atuante é igual a F, qual que é o F da força atuante mesmo? Esqueci de fazer um detalhe aqui que eu sempre cobro de vocês em sala de aula, vamos lá. Eu tenho F igual a 100 newtons, tenho peso que é igual a 90 newtons, tenho FA que é igual a 20 newtons, tá? E deslocamento é igual a 5,0 metros.
Então, beleza. Se a força atuante tem 100 newtons, então é 100 vezes o deslocamento 5 vezes qual o cosseno de θ? Vamos olhar no problema. Cosseno de θ é igual a 0,80 vezes 0,80. Trabalho da força atuante, 100 vezes 5, 500. 500 vezes 0,80. O auxílio da famigerada calculadora científica. Vamos lá. 500 vezes 0,80 é igual a 400. Então, trabalho aqui resultante deu 400 joules, tá bom? Beleza? Então, próximo trabalho que eu tenho que encontrar, eu vou encontrar o trabalho da força de atrito, ok? Vamos a ele, né? Trabalho da força de atrito é igual a força de atrito vezes o deslocamento vezes o cosseno, mas agora não é o cosseno de θ, tá? A força resultante, ela trabalha com θ. Porém, a força de atrito, olha aqui, vamos projetar esse ângulo. Começando aqui até aqui, deu aí um ângulo de 180 graus. Meia volta, né? Quando eu viro de frente para trás, 180 graus. Então, ali eu vou usar o cosseno de 180. Beleza? Se você usar sua calculadora científica ou mesmo celular, vocês vão aí achar o cosseno de 180, mas a gente sabe, por conhecimento matemático, cosseno de 180 é igual a menos 1, tá bom? Então vamos lá. Trabalho da força de atrito é igual a força de atrito. Força de atrito, eu sei que é 20 newtons. Então, 20 vezes o deslocamento 5 vezes cosseno de 180. Eu vou deixar assim para mostrar para vocês na calculadora, tá? Vamos lá. 20 newtons vezes 5 metros vezes cosseno de 180 é igual a menos 100 joules. Aqui o trabalho foi de resistência mesmo, né? Força de atrito, então tinha que me dar um trabalho negativo, um trabalho de resistência. Então, menos 100 joules. Aqui me deu um trabalho motor positivo e aqui me deu um trabalho resistente negativo. Próximo trabalho que eu vou encontrar é o da força normal e o da força peso. Beleza? Porém, eu tenho aí uma diquinha, tá? Força peso e força normal são perpendiculares ao deslocamento, tá? Perpendiculares ao sentido, não, a direção do deslocamento. Mesmo que eu tenha um ângulo nessa cordinha puxando, né, porque eu estou vendo puxando de cima, o meu deslocamento está sendo desse jeito, ó. Está sendo aqui no eixo X, na horizontal. E força normal e força peso fazem um ângulo de 90 graus com esse horizonte, com esse plano. Portanto, se eles fazem esse ângulo de 90 graus, eles são iguais. Então, o trabalho da força peso é igual ao trabalho da força normal, que é igual a zero. Eles não estão atuando diretamente
no trabalho. Eles estão existindo aqui, mas ficam anulados, não estão atuando diretamente nessa força que eu estou aplicando para puxar o bloco, ok? Eles não participam do deslocamento efetivamente, a não ser que o deslocamento fosse na vertical. Aí essas duas forças participariam. Como é na horizontal, eles não participam efetivamente, beleza? Então, agora vamos para o trabalho total. Então, se eu já achei aqui o trabalho da força atuante, o trabalho da força de atrito e o trabalho da força peso e da normal. Agora vamos para o trabalho total. O que é o trabalho total? É igual a força resultante e força total, gente. O trabalho total vai ser a soma de todos os trabalhos. Então eu posso considerar aqui trabalho da força atuante mais trabalho da força de atrito mais trabalho da força peso mais trabalho da força normal, tá? Trabalho total é igual ao trabalho da força atuante, a gente achou 400 joules, mais o trabalho da força de atrito, a gente achou menos 100 joules, mais o trabalho da força peso, zero, mais o trabalho da força normal, também zero. Logo, nosso trabalho total vai ser 400 menos 100, 300. Mais 0, mais 0, 0. 300 joules. Beleza? Então, a gente conseguiu aplicar a fórmula do trabalho e a gente aplicou a fórmula para o trabalho total. Lembrando, tá, gente? É trabalho de uma força constante. Próxima aula a gente vai ver aí trabalho de força centrípeta e de força variável. Não se esqueçam de fazer a pesquisa sobre energia que está no Google Classroom, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar, estamos sempre à disposição. Obrigado e tchau, até breve.